Sobre o tema Janelas da Fé, é necessário entender o que os sentidos têm a ver com a fé. Como que o ver, o ouvir e o falar têm a ver com a fé. Os olhos e os ouvidos são as principais janelas da alma. Assim diz Provérbio 20, versículo 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Mas antes de iniciar o nosso diálogo de hoje, vamos fazer uma revisão teológica bem básica. E é a seguinte: somos espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Agora quero lhe fazer uma pergunta. Você lembra daquela frase famosa, famosíssima: os olhos são as janelas da alma? Lembra, não lembra? Vamos entender agora que a alma é o compartimento emocional da vida. Um corpo sem alma é uma múmia. Tudo o que vemos, tudo o que nós vemos vai para a nossa alma. E aí entra em cena o coração. O coração, ele é a base da emoção, que está fortemente ligada à intuição. Ou seja, o coração, ele é o almoxarifado, ele é o centro de estoque onde você guarda tudo que vê, tudo que ouve e tudo que sente. A Bíblia diz então o seguinte sobre o coração: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está escrito em Provérbios 4, 23. Deus, ele soprou o fôlego de vida e nos fez almas viventes. Ou seja, em Adão, o espírito ganhou um corpo e uma alma vivente para viver no mundo que ora foi criado por Deus. Como foi afirmado que os olhos são as janelas da alma, é preciso ter muito cuidado com aquilo que vemos. Note aqui que os olhos são as janelas da alma. Isso é um pensamento, uma citação e não um versículo bíblico. Mas, por outro lado, a Bíblia chama os olhos de candeia do corpo. Isso está escrito em Mateus 6, 22 e também em Lucas 11, 34. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos pensar em algumas pessoas que tiveram problemas com aquilo que viu. Eva viu que o fruto da árvore era aprazível aos olhos. Olha, com toda certeza nesta vida há momentos em que nós somos levados por coisas bem prazerosas, por coisas que são agradáveis aos nossos olhos. E diz aqui sobre Eva que, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e a comeu. Eva foi atraída por algo que era bem agradável aos olhos. O rei Davi foi tomado pela concupiscência dos olhos e se deu mal. A concupiscência dos olhos é o desejo de possuir o que vemos e não temos. São as coisas que se apresentam com forte apelo visual. Isto é concupiscência dos olhos. Outra pessoa foi Ló. Ló, de igual forma, bem lá na encruzilhada das decisões entre a direita ou a esquerda, fez a escolha por aquilo que era aprazível aos olhos. Escolheu as belas planícies. E agora eu tenho algo muito importante aqui. Olha, fé não é dimensão da alma, mas sim do Espírito. Ele é um fruto do Espírito. Os olhos e a alma, eles formam uma aliança perfeita.
Os olhos são de fato as janelas da alma, mas não do espírito. Quando Deus conversava com os profetas, ele praticamente alertava: cuidado com aquilo que você vê, pois isso pode não ser realidade e nem se encaixar na dimensão do espírito. A palavra de Jesus sempre foi bem clara: não vos disse que se crerdes verás a glória de Deus? Ou seja, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aqui Jesus estabelece uma sequência espiritual lógica dos fatos. Primeiro você crê, depois você vê isto acontecendo na sua vida e depois você recebe o milagre. Crer independe do que você vê, ou seja, você deve ser guiado pelo que crê e não pelo que você vê. O olho natural, ele consegue enxergar somente sob a perspectiva da razão, da emoção, mas a fé e o milagre, eles pertencem à dimensão do espírito, à dimensão do sobrenatural. Daí vem o grito da convicção do profeta: ainda que o fruto da videira minta, todavia hei de confiar. Veja só esse verso de Abacuque 3, versos 17 a 19. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e farás os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Outra pessoa importante aqui foi Abraão. Abraão foi o cara. Em esperança, ele creu contra a esperança e tomou posse no que Deus tinha para si. Tem uma frase que amo muito e é esta: a fé, a poderosa fé, ri-se das impossibilidades e exclama: há de se realizar. Orar é invadir o impossível. A fé, a poderosa fé, ela ri-se, ela dá gargalhada das impossibilidades e exclama: há de se realizar. Irei publicar neste canal vídeos que são verdadeiras pérolas de fé. São experiências de pessoas que creram, que clamaram a Deus, riram-se diante das impossibilidades e receberam o milagre de Deus. São pessoas que cantaram: não olhe a circunstância, não. Eu ando por vista, não ando por vista, eu ando por fé. Não olhe as circunstâncias, não ando por vista, eu ando por fé. Para concluir, quero lhe explicar o que é circunstância. Circunstância, ela é a combinação de acontecimentos em dado momento. Elas se constituem como evidência dos fatos ou situações que circulam em dado momento. As circunstâncias se dão em resposta ao momento e não em razões mais profundas. Eu vou explicar aqui um pouco melhor. As circunstâncias são todos os componentes da verdade, sobre como a verdade é percebida, é a visão e compreensão do fato, da realidade. A circunstância é a voz das evidências naquele momento. Vamos ver um exemplo? Uma doença grave ou uma pessoa em estado terminal posiciona o indivíduo no limite da vida e aí vem os exames, vem a voz da medicina dizendo aos ouvidos da pessoa: não há mais chance. Essa é a resposta do momento. Mas aí vem a voz da fé, que é uma razão mais profunda. Ela é bem mais profunda do que a circunstância e ela brota. A fé, ela brota lá no íntimo, brota no espírito, que decide crer mesmo contra as circunstâncias e assume uma voz interior ou até mesmo uma voz audível e declara:
eu creio em um milagre. Ou seja, quando a pessoa afirma eu creio em um milagre, ela dá ouvidos, não à resposta que aparece como verdade no momento, mas à razão mais profunda, que é a fé. As circunstâncias, gente, elas são tão poderosas que são utilizadas pela ciência, pela justiça e em perícias. Elas são aceitas como provas para a promulgação de uma sentença em juízo, elas são aceitas para uma conclusão científica e elas são aceitas em perícias. Mas, terminando aqui, decida em não olhar as circunstâncias. Não. Não ande por vista. Creia tão somente, pois o justo viverá pela fé.